Olá, olá! Vamos para mais um documentário de defesas históricas das melhores defesas do século XXI na NFL. Eu já fiz dos Ravens de 2000, que eu sei que não é século XXI, mas eu dei uma pedalada para ficar como século XXI porque vale a pena falar sobre eles e vai estar no final do vídeo aqueles quadradinhos para você assistir e também na playlist. E a gente continuará um por mês. Em janeiro vem mais um. Qual será? Vocês já devem saber. Tem bem duas defesas que a gente tem que falar pelo menos, né? Janeiro e fevereiro, que também venceram o Super Bowl. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo e lembrando o nosso agradecimento para os membros do canal. Graças a eles que a gente pode fazer a esse trabalho extra, mesmo durante a temporada regular da NFL, um gás a mais para trazer a vocês também conteúdos históricos, que também virão na próxima intertemporada. O tema de hoje é a defesa do Tampa Bay Buccaneers de 2002, que para muitos é considerada a melhor defesa do século e uma das 10 melhores, pelo menos, defesas da história da NFL. Hoje eu vou te contar como ela se formou, como o time foi formado e também qual é o legado dessa defesa para a história da liga e para a atualidade. Eu acho que a gente tem que começar justamente com o time é formado. Em 2025, o Tampa Bay Buccaneers está fazendo 50 temporadas. Seattle e Tampa Bay entraram na NFL no mesmo ano, 1976. Seattle, porém, teve resultados melhores nos anos iniciais. Tampa foi uma tragédia. Na época, não havia free agency na NFL. E na época também, as regras, vamos dizer assim, para um time de expansão, para um time novo, era geralmente pegar os piores jogadores dos outros times. Aqueles jogadores que não estavam protegidos pelos outros times. Como resultado, Tampa Bay Buccaneers de 76 e 77 é considerado amplamente um dos piores times da história da NFL. Inclusive está no meu documentário, procure depois Anthony Curti, piores times da NFL, você vai encontrar um pouco mais sobre essa equipe. Eu já falei que tem várias anedotas interessantes sobre o treinador daquele time, né, o John McKay, que tinha sido muito bem sucedido no college football em USC e nos Bucs não foi tanto, né? Uma vez foi perguntado sobre a execução do seu time e aí ele respondeu que era a favor. Ou seja, a execução, outro tipo de execução, entre outras frases icônicas do John McKay. Os Buccaneers tiveram como melhor momento, na década de 70, 80 e até a primeira metade da década de 90, chegar numa final de conferência em 79 contra o Los Angeles Rams. Mas basicamente isso. O Doug Williams seria campeão do Super Bowl apenas em 87 com o Washington e o Leroy Selmon, que era um dos melhores defensores no final dos anos 70, acabou ficando sem uma vaga aí ao Super Bowl. Tampa, a verdade era que era muito considerado um patinho feio na NFL, um lugar que ninguém queria jogar e que muita gente caçoava do uniforme. Sim, esse uniforme laranja, que muita gente acha bonito hoje em dia, é o uniforme original dos Buccaneers. Eu acho péssimo, inclusive. E é uma das coisas que muda no meio dos anos 90. Vamos contar um pouco, então, o que acontece nesse período. O time sai de 0-14, campanha sem vitórias em 76, na época eram 14 jogos, para chegar onde chegaram no final dos anos 90. Em 1995, o Malcolm Glazer, uma figura muito querida em Manchester, se você conhece um pouco de Premier League, sabe o que eu estou falando, ele compra o Tampa Bay Buccaneers. E ali começa uma virada na história da franquia. Em 96 chega o Tony Dungy para head coach e ele traz consigo o Monte Kiffin. Monte Kiffin é um nome que você vai ouvir bastante ao longo desse documentário para coordenador defensivo. Em 1997, um novo uniforme, um novo logo também, que é esse aqui com a bandeira de pirata, substituindo o Jack Sparrow safado, que era o logo anterior dos Buccaneers, e um novo uniforme que trazia um pouco mais de respeitabilidade, vamos dizer assim, aos adversários e não aquele laranja estourado com número vermelho em volta, enfim. Em 95, Tampa teve a 27ª defesa da NFL. Em 96, 11ª. De 97 até 2002 estava no mínimo entre as 10 melhores defesas da liga. E é essa ascensão que a gente vai contar um pouco nessa primeira parte do documentário. E a montagem se dá da seguinte forma. Em 95, Tampa tem um dos melhores drafts da história em termos de escolhas no topo. Os caras saem desse draft com Warren Sapp, que provavelmente um dos melhores defensive tackles da liga em sua história e certamente um dos melhores de sua época. O Derrick Brooks, que acabaria se tornando uma espinha dorsal daquele time, eu também vou falar mais sobre isso ao longo desse documentário. E em 96 chega o Tony Dungy, como eu destaquei. 99 é o ano que parece que as coisas começariam a engrenar. O time chega até a final de conferência, toma só um touchdown para o St. Louis Rams, já era St. Louis Rams, e mais uma final de conferência contra os Rams, dessa vez agora em St. Louis. Mas eles acabam perdendo, tomando só um touchdown. O ataque acaba não conseguindo entregar o suficiente. Vale destacar, claro, que aqueles Rams era o do Greatest Show on Turf. Talvez a gente faça um documentário no futuro de melhores ataques da história da NFL, e esse time certamente estará presente com Marshall Faulk, com Isaac Bruce, Torrey Holt e, claro,
o Kurt Warner foi a grande Cinderela daquela temporada. Em 99 foi a primeira vez que os Rams foram aos playoffs como um contender de fato, e aí bateram a cara com a parede, mas isso aconteceria outras vezes. Antes de eu te contar isso, queria agradecer o pessoal da Invictus, porque esse documentário é trazido a você pela Invictus, até porque faz todo sentido, né? De defesas históricas com uma marca de resiliência, a marca tática, e é o que eu vou falar sobre isso hoje também, essa parte tática da defesa dos Buccaneers de 2002 e porque ela é tão importante. No site invictus.com.br você tem produtos oficiais e licenciados da NFL, por exemplo, mochilas que cabem um monte de coisa, copo térmico, tá aqui meu copo aqui do lado, tá aqui no chão, que eu estou usando bastante. Tem várias coisas legais lá no site da Invictus, então muito obrigado ao pessoal da Invictus que também permite que esse documentário seja possível. Vamos contar um pouco mais então desses caras, dessa defesa dos Bucs de 2002? No centro daquela defesa histórica estavam 3 jogadores singulares, alma e identidade do time: Warren Sapp, Derrick Brooks e John Lynch. Warren Sapp era o coração pulsante da linha defensiva. Explosivo, forte e dono de uma técnica refinada, ele se tornou rapidamente um dos defensive tackles mais dominantes de sua era. Com 96 sacks na carreira pelos Bucs, ele redefiniu o valor do pass rush vindo do interior da linha. Sapp não era só talento, era uma personalidade estrondosa. Falante, provocador e autoproclamado quarterback killer, sua confiança contagiante elevava a intensidade de toda a sua volta. Como um colega disse, Warren falava muito, mas sempre aparecia no domingo para respaldar suas palavras. Derrick Brooks era a contrapartida serena e cerebral de Sapp. Se Sapp era o barulhento general das trincheiras, Brooks era o comandante silencioso de todo o exército. Linebacker veloz e incansável, sua ética profissional era lendária. Brooks estudava horas de filmagem, traduzindo esse preparo em posicionamento perfeito e instinto incomparável. Em 2002, esse motor defensivo registrou 5 interceptações, retornando 3 para touchdown. Além de ser elemento tático fundamental daquela defesa, no auge daquele ano mágico, Brooks voltou mancando de uma lesão, adivinhou a rota que Kurt Warner ia passar, interceptou e selou uma vitória, uma jogada que virou sua marca. Brooks era respeitado quase como um treinador em campo, o líder que liderava pelo exemplo impecável. John Lynch completava o trio com a força bruta e o cérebro da secundária. Atuando como safety, ele combinava inteligência calculista com instinto quase que assassino. Lynch compensava a velocidade com um posicionamento perfeito e comunicação impecável com Brooks e o resto da defesa. E quando a bola chegava ao recebedor, John Lynch tratava de fazê-lo pagar o seu preço. Seus tackles eram famosos e temidos. Porém, fora essa agressividade controlada, ele era a voz da razão e motivação silenciosa. Lynch representava o espírito guerreiro da defesa, inteligente, disciplina até não poder mais e sacrifício pelo time. Juntos, Sapp, Brooks e Lynch formavam a espinha dorsal da defesa, e o caminho para a glória foi pavimentado por outros talentos. Ron DeBarber, Simeon Rice, Dexter Jackson e vários outros jogadores naquele time. Como grupo, somos excelentes. Individualmente, não tenho tanta certeza, brincou Barber uma vez, enfatizando que o todo era maior do que a soma das partes. Por trás dos jogadores lendários havia o arquiteto incansável, Monte Kiffin, coordenador defensivo. Kiffin era a mente brilhante que implementou e ajustou a famosa defesa Tampa 2. A filosofia era simples. Simplicidade realmente aparente, execução impecável e detalhes obsessivamente treinados. A base da defesa era clara. A fragilidade do casco de 2 safeties no fundo seria neutralizada pelo fato do linebacker central, Brooks, recuar no espaço entre esses 2 safeties. Mas tinha que ser um linebacker absurdo como Brooks. Não era tão replicável assim em qualquer time. A ideia? Bom, ceder passes curtos se necessários, mas jamais permitir big plays em profundidade, forçando o ataque adversário a ser paciente e perfeito. Com a velocidade de Brooks, o pass rush de Sapp e a inteligência de Lynch, o sistema encontrou seu apogeu em 2002. Kiffin, com sua genialidade tática, era o maestro dessa orquestra, e naquele ano, ele tocou uma verdadeira sinfonia que sufocou todos os quarterbacks da NFL. Em 2002, então, o Tampa Bay Buccaneers decide tomar uma atitude bem agressiva, trocar por um head coach. Muita gente não sabe, mas isso é possível. Aliás, nos últimos anos até começou a fazer um burburinho a mais, uma possível troca pelo Mike Tomlin e tal. Mas você pode trocar escolhas de primeira rodada, de segunda, enfim, por o contrato de um head coach. Não é só por jogadores, não. E isso aconteceu em 2002, para a temporada 2002, com o John Gruden. O Gruden tem uma carreira fantástica no lado ofensivo da bola nos anos 90 com os Packers. E o último momento de glória dos Raiders, de fato, tirando o meio da década passada, tal, com o Derek Carr, mas de fato de glória,
é justamente com o John Gruden no final dos anos 90, mas principalmente início dos anos 2000. O último jogo do John Gruden como treinador dos Raiders, aliás, é um jogo folclórico, histórico, importantíssimo para a história da NFL. É o Tuck Rule Game, aquele jogo que o Charles Woodson força um fumble, que no final das contas não é declarado um fumble, em cima do Brady na neve, que é o último jogo do Foxborough Stadium. É depois daquilo tudo que ele é trocado para os Buccaneers, porque o time tinha uma defesa histórica, uma defesa fantástica, mas não conseguia pontuar o suficiente para vencer com consistência na pós-temporada, certo? E aí, mesmo com a chegada do John Gruden, a essência desse time continuou sendo a defesa, uma fortaleza absurda. O que o Gruden trouxe foi um pouco mais de organização para o ataque, menos turnovers. Naquela temporada, os Buccaneers foram os times com menos interceptações, por exemplo, e uma intensidade a mais que o Tony Dungy, com seu estilo um pouco mais paizão, não trazia. O Gruden, um dos treinadores mais intensos da história da NFL, né? Para não dizer outras questões, né? Extracampo, que acabou pegando com ele nos últimos anos. Como resultado, naquela temporada, a gente teve Tampa em 16 jogos, cedendo 12 pontos por jogo, 12,3 pontos por jogo de média. E para você ter ideia, em 2025, o Houston Texans lidera a liga com uma defesa que também pretende entrar para a história da liga, com 16 pontos por jogo cedidos. Tampa cedeu 12 pontos por jogo. Os Buccaneers seriam um híbrido dessa defesa dos Texans com a defesa dos Bears este ano, que força muito turnover. 38 roubos de bola naquela temporada. Desses 38, 31 interceptações. E para vocês terem ideia da dominância dessa defesa, foram 31 interceptações e 21 touchdowns cedidos pelo ar. A defesa dos Buccaneers, ao todo, marcou 9 touchdowns naquele ano. 9. 63 pontos. Ou melhor, vamos considerar só o touchdown sem um ponto extra. 9 vezes 6, 54. 54 pontos na conta da defesa naquela temporada. E aí você já sabe os suspeitos. Derrick Brooks, um dos melhores linebackers da história da liga, importantíssimo taticamente. Warren Sapp, um grande defensor no miolo da defesa. John Lynch, muito inteligente e cerebral. Rhonda Barber, um cornerback também muito inteligente. E o Simeon Rice, que acabou se provando a última peça daquele quebra-cabeça. Como alguns destaques da temporada regular, Tampa na semana 3 enfrentou de novo o St. Louis Rams, vou falar Los Angeles de novo, força do hábito, e a gente está falando da temporada de 2002. Os Rams tinham acabado de chegar no Super Bowl de novo, em 2001, onde foram derrotados para os Patriots, e eram ainda considerados aquela potência ofensiva. Pois bem, Tampa conseguiu apagar esse time. Foram 4 turnovers em cima do Kurt Warner, e a equipe conseguiu vitória e a revanche em cima dos Rams, depois da derrota na final da Conferência Nacional de 99. De 79 também, vamos dizer assim. Na semana 6 foram 4 interceptações contra os Browns e elas foram cruciais, porque o ataque fez só 17 pontos. Tampa venceu aquela partida por 17-3. Aliás, naquela temporada, muitos foram os resultados assim, que o ataque não fez 30, 25 pontos, mas beirou os 20 pontos. Inclusive, vale lembrar que Tampa naquela temporada só cedeu 20 pontos uma vez, mais de 20 pontos. E precisou de prorrogação para isso acontecer contra o Pittsburgh Steelers. Semana 9 é outro destaque também, né? Porque uma defesa como essa desse porte tem que ter o chamado shutout, não tomar nenhum ponto. E isso aconteceu justamente contra um rival de divisão, o Carolina Panthers, que chegaria no Super Bowl no ano seguinte, 12-0 na semana 9. Os Bucs venceram a divisão e marchariam rumo à pós-temporada como um time a ser temido. Naquele ano, a gente já destacou um pouco, mas eu queria falar mais sobre as peças individuais e as premiações. O Derrick Brooks não foi eleito MVP, mas a gente fala muito que em 2014 o J.J. Watt foi uma peça que deveria ser eleita MVP naquele ano, acabou sendo o Aaron Rodgers. Não tiro a razão do Aaron Rodgers ser eleito MVP, porque foi um grande ano por ele aí nos Packers. Mas o J.J. Watt merecia uma consideração. 2002 é outro ano que a gente poderia ter tido um defensor como MVP. Isso não acontece, aliás, desde 1986, quando o Lawrence Taylor, que para mim é o maior defensor da história da NFL, venceu o prêmio de MVP. De 87 em diante, só jogadores de ataque. Pois bem, em 2002, o MVP foi o Rich Gannon, e foi justamente em cima dele, que você vai ver daqui a pouquinho, que essa defesa fez sua maior vítima. Existe um caso para dizer que o Derrick Brooks poderia ter sido o defensor do ano naquela temporada. O Warren Sapp também teve um ano fantástico, era o coração daquela defesa, forçava muitas dobras por parte dos oponentes, pelo tamanho dele, e mesmo sendo dobrado com consistência, acumulou 7 sacks e meio. Uma verdadeira arma contra o jogo terrestre também. O Simeon Rice conseguiu, numa sequência de 5 jogos, 11 sacks. Ele terminou aquela temporada com 15 sacks e meio. O Simeon Rice era a peça que acabou faltando para a Tampa finalmente alçar voos mais altos e conseguiu naquela temporada de 2002. A verdade é que aquela defesa era a alma do time. E sempre que a gente tem uma defesa nesse naipe como alma do time, a gente presta atenção. E aí chegaria a pós-temporada do Super Bowl. Após uma excelente campanha de 12-4, os Buccaneers de 2002 carregavam um fardo. A franquia jamais vencera um jogo de playoff fora de casa. No frio, então, pior ainda.
Tampa acumulava um retrospecto de 0 vitórias e 6 derrotas em jogos de playoff fora de casa e 1 vitória e 21 derrotas com partidas com temperatura abaixo de 4 graus Celsius em toda a sua história. De 76 até 2002, foi isso aí, só 1 vitória no frio. O destino reservava um encontro e, na verdade, um reencontro com os demônios de Tampa. A final da NFC contra os Eagles, no frio e hostil Veterans Stadium. Nos 2 anos anteriores, os Eagles haviam eliminado Tampa Bay ali, reforçando a fama que os Bucs não sabem ganhar na Filadélfia. Tony Dungy, aliás, pagou essa conta e foi demitido por isso, afinal. Em 19 de janeiro de 2003, o palco era mais do que uma disputa por uma vaga no Super Bowl. Era um exorcismo. E o início foi um pesadelo. Em menos de um minuto, Filadélfia abria 7-0. O roteiro das decepções parecia se repetir, mas a defesa sacudida cerrou os dentes. A partir daquele ponto, o ataque dos Eagles não marcou mais nenhum touchdown pelo resto da noite. O jogo seguiu tenso. No último quarto, com 20-10 para Tampa, os Eagles tinham primeira para gol na linha de 10. Era o movimento do tudo ou nada. E aí foi que a defesa escreveu seu capítulo definitivo. O cornerback Ronald Barber fingiu a blitz, mas em um instante saltou de volta para cortar a linha de passe. McNabb lançou a bola mesmo assim e Barber a interceptou. O Veterans Stadium perdeu a respiração coletivamente. Barber correu pelas laterais por 92 jardas, silenciando 70 mil fãs dos Eagles. Touchdown defensivo. O golpe de misericórdia. Buccaneers 27-10. A cena virou história. A dor de anos de derrota estava finalmente enterrada. Tampa Bay havia exorcizado a maldição da Filadélfia e conquistado o título da NFC. No Super Bowl 37, apelidado de Gruden Bowl, os Bucs enfrentaram o Oakland Raiders, o ataque número 1 da liga e ex-time de John Gruden. E Gruden entregou o segredo. Nos treinos, ele personificou o quarterback Rich Gannon e ensinou à defesa os códigos e termos do playbook de Oakland. Quando a bola voou, ficou claro que a defesa dos Bucs sabia o que estava por vir. As rotas eram território minado. O safety Dexter Jackson interceptou 2 passes no primeiro tempo. Simon Rice e Greg Spires sufocaram o pocket. Rich Gannon, o MVP da temporada, não conseguia mudar o canal daquela transmissão interceptada. O massacre estatístico foi avassalador. Gannon lançou 5 interceptações e sofreu 5 sacks. A defesa transformou 3 dessas interceptações em touchdowns, um recorde em Super Bowl. No quarto final, coube a Derrick Brooks aplicar a adaga final. Pick six de 44 jardas. Tampa Bay 48, Oakland Raiders 21. Dexter Jackson foi eleito MVP do Super Bowl, simbolizando o domínio daquela unidade. Com o Vince Lombardi Trophy em mãos, John Lynch bradou: Tampa Bay Buccaneers, melhor defesa do mundo. E naquele momento, ninguém ousou discordar. Qual foi, então, o legado dessa defesa? A primeira coisa é que quando você fala Tampa 2, automaticamente todo mundo lembra daquele esquema tático. 2 safeties em profundidade, marcação em zona e o linebacker recuando para marcar o espaço entre os 2 safeties. E quando você tem uma defesa cujo nome tático é justamente do time que popularizou, implementou e dominou com aquela defesa, com aquele esquema tático, diz bastante. Hoje, todos os times da NFL têm no seu playbook defensivo o Tampa 2, que é basicamente a estrutura dorsal, embora, como o próprio Monte Kiffin falava, existia variações, disfarces e tudo mais. Mas esse esquema, com o linebacker sendo o responsável para cobrir o espaço entre os 2 safeties no fundo, cobrir a vulnerabilidade do casco de 2 safeties. Claro, nem todo linebacker é o Derrick Brooks, e se você não tiver um grande linebacker, fica um pouco mais difícil de executar o Tampa 2. No ano de 2005, e especialmente de 2006, a gente teve várias defesas cuja base, cuja filosofia principal era o Tampa 2, incluindo os 2 finalistas da NFL naquele ano. Tanto o Indianapolis Colts do Tony Dungy, o primeiro arquiteto junto do Monte Kiffin dessa estrutura tática da defesa dos Buccaneers, implementava o Tampa 2 como a parte principal de sua defesa, e frise-se que nesse caso, talvez o principal jogador naquela pós-temporada tenha sido Bob Sanders, um safety que aliás a gente precisa falar mais sobre, e os edge rushers, especialmente o Dwight Freeney, quanto o Chicago Bears, que tinha a sua versão de Derrick Brooks no Brian Urlacher, que é um dos melhores linebackers aí deste século. A gente precisa falar mais também sobre o Urlacher. O que o Brooks era no sistema do Monte Kiffin em Tampa, o Urlacher era no sistema do Love Smith no Chicago Bears, que chega ao Super Bowl em 2006 e não conta com a ajuda do Rex Grossman, não quero falar sobre isso. Naquela época, boa parte dos times estava usando não só o Tampa 2 no playbook, mas por conta do sucesso dos Buccaneers, usando esse sistema como sua base. Aliás, nos últimos anos a gente não necessariamente viu o Tampa 2 voltar, mas mais times usarem o casco com 2 safeties em profundidade para limitar o jogo de grandes quarterbacks.
Qual é a vulnerabilidade do Tampa 2? É a questão justamente de execução. Se você não tiver peças absurdas como os Buccaneers tinham naquela época, fica muito difícil. A linha entre ser uma defesa veloz, agressiva e dominante, que cede pouquíssimas jardas com frequência, mas pouquíssimas big plays, e virar uma defesa soft, é muito tênue. Se você não tiver bons apressadores de passe, como o Tampa tinha no Simeon Rice e no Warren Sapp, se você não tiver bons tacleadores, como o Tampa tinha no John Lynch, e se você não tiver um linebacker que é potencial ao pro, como o Tampa tinha no Derrick Brooks, para cobrir muito espaço, aí vai acontecer o que eu falava na década de 2010, quando o Tampa 2 acaba sendo um pouco mais massacrado pelos ataques adversários. Tampa 2 e abre o resto. Ou seja, você marca em zona, marcando os dois no fundo do campo, mas você abre muito espaço, especialmente se a execução não for boa. E aí o Tampa 2 acaba caindo em desuso como uma filosofia principal. Mas, como raiz, como jogada, vamos dizer assim, como escolha defensiva muitas vezes, ele aparece. Neste ano, um exemplo de uma variação disso é o Minnesota Vikings, mas é bem variação, tá? Porque Minnesota é um dos times que mais roda essa jogada, o cover 2, com dois safeties no fundo do campo, marcação em zona dos outros jogadores, e o split safety necessariamente, que são dois safeties cobrindo o fundo do campo, mas com uma diferença importante. Minnesota é o time que mais manda blitz na NFL, coisa que não era tão comum para aquela equipe dos Buccaneers em 2002. Fato é que o legado dessa defesa é imortalizar não só a questão esquemática do Tampa 2, mas é uma defesa com 4 Hall of Famers, que mostrou muita velocidade e que dominou a temporada de ponta a ponta. Como eu falei, na semana 3 eles venceram o atual campeão da NFC, o St. Louis Rams, que era uma pedra no sapato. Conseguiram passar por cima do Philadelphia Eagles, que vinha sendo uma pedra no sapato de Tampa nos playoffs da Conferência Nacional. E no Super Bowl simplesmente destruíram o MVP Rich Gannon do ex-time dos Buccaneers, do John Gruden, no caso no Pirate Bowl, né, que é o Rich Gannon e os Raiders. Aliás, o último brilho, vamos dizer assim, dos Raiders. A Tampa 2 acabou apagando a última luz em relação aos Raiders em termos de sucesso, infelizmente, porque é uma franquia histórica, né? Seria legal ver os Raiders bom de novo. Mas você sabe qual é o maior legado dessa defesa? É que você nem se lembra do nome do quarterback que foi campeão do Super Bowl 37. E ele não era um quarterback ruim. Houve quarterbacks piores que foram campeões do Super Bowl. Por exemplo, o Trent Dilfer em 2000 com os Ravens daquele ano. É o Brad Johnson. Pouca gente se lembra do Brad Johnson. O que muita gente se lembra é do Simeon Rice, é do Ron Barber, é do John Lynch, agora General Manager do San Francisco 49ers, é do Aaron Sapp e é do Derrick Brooks. E essa história nasce em 95 para culminar em 2002. Cria-se uma identidade dos Buccaneers naquela época e o time que passou por várias reestruturações dos anos 90 colheu os frutos do projeto no ano de 2002. É isso. Se você gostou desse documentário, não se esqueça de dar like nele para chegar em mais gente. Comente também, porque ajuda sempre bastante. Obrigado novamente ao pessoal da Invictus. E obrigado a você que é membro desse canal, que permite a gente investir em qualidade aí de edição nos nossos documentários. O roteiro, os vídeos aí em estúdio, por assim dizer, é comigo. E a edição é feita pelo Denis, que é fantástico. Um abraço para você, Denis. Você está assistindo agora, né? Enquanto está editando. Muito obrigado pela parceria e eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta em janeiro com mais um documentário de uma defesa histórica do século XXI. Da minha parte, não tanto quanto os Buccaneers daquele ano, com seus 12 pontos cedidos por jogo, um mar de interceptações e tudo mais, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.